Pessoal, bora reagir a mais um vídeo? Então bora logo pro vídeo. Mas pastor, a Bíblia não fala que as... A paz do Senhor também, né? A reagir a mais um vídeo sobre o quê? Mulheres na igreja, né? Agora ele vai falar sobre mulheres que profetizavam. Vamos ver o que ele tem para dizer. Mulheres profetizaram? Sim, porque profetizar é uma coisa. Exercer ensino e liderança na igreja são coisas diferentes. Será que profetizar não é ensinar? Será que profetizar não é pregar? Vamos ver o que a palavra de Deus vai dizer? Bora lá. Ezequiel 34. Então veio a mim a palavra de Yahvé. Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz o Senhor, o eterno e soberano Deus. Ai dos pastores que só cuidam de si. Então note aqui, ó, você notou? Prega. Então, quem profetiza, prega, né? Olha aqui, quem profetiza, prega, exorta. Quer saber se exorta ou não? Vamos ver? Vamos ver. Ó, 1 Timóteo, 1 Timóteo não, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, olha aí. Olha o versículo 3. Entretanto, quem profetiza faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de quem? De todas as pessoas. Dependendo da sua versão, vai dizer de toda a igreja ou de todos os homens, né? E o versículo 4 vai dizer assim, ó, parte B. Quem fala em uma língua determinada edifica a si mesmo. A si mesmo edifica. Mas, olha aqui, quem profetiza edifica quem? A igreja. E o que é edificar? Vamos ver o que é edificar? Vamos lá. O que os profetas faziam? Judas e Silas, por exemplo, que eram profetas, exortavam e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Então, eles tinham autoridades para ensinar. Afinal de contas, quando Deus lhe dá algo para passar, para pregar para a igreja, para falar para a igreja, esse algo vai exortar, vai ensinar, vai fortalecer, vai disciplinar a igreja de alguma forma, né? Então, mais o que? Falta mais o que? Vamos ver o que ele vai dizer. São coisas diferentes. E se você diz que são a mesma coisa, então você está dizendo o seguinte: num lugar, Paulo disse que não podia ensinar, mas em outro lugar na Bíblia está permitido. Ou seja... Então, ele quer usar o versículo que Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, que Paulo disse para a mulher, tô rouca, gente. Paulo disse para a esposa, a submissa, aquela que é esposa, disse para ela: mulher, você não pode exercer autoridade sobre teu marido, nem ensiná-lo, só sobre o marido. Paulo não disse sobre a igreja, sobre os homens, ou sobre ou que ela não pode ser pastora. Paulo não disse nada disso. Então ele está querendo pegar uma frase que Paulo falou para poder proibir as mulheres de pregarem, quando na verdade Paulo só disse que as mulheres não podiam ficar conversando dentro da igreja. O falando ali é conversar dentro da igreja. Que as mulheres casadas devem se manter em atitude de respeito. Por quê? Porque elas são submissas aos maridos. E mulheres submissas, quando fica de conversa, fazendo pergunta, elas acabam desrespeitando seus maridos, né? Você se tornou liberal? O liberal é aquele que crê que a Bíblia tem contradições, que a Bíblia tem erros. Só dá para você conservar esse argumento se você afirmar que a Bíblia possui erros. Mas não. Então, se eu disser que a Bíblia não contém erros, eu vou estar contradizendo o versículo em que o próprio Deus diz
ai daquele que tirar ou acrescentar, né? Um tio ou um y da palavra, alguma coisa desse tipo, né? Então, sim, há muitas versões bíblicas que sofreram alterações. Inclusive, tem Bíblia que falta até versículo inteiro. Tem Bíblia que está escrita de maneira errada. Tem Bíblia que está escrita de maneira tendenciosa, né? Então, sim, algumas versões, principalmente as atuais de hoje, podem sofrer alterações. Sim, tipo a Bíblia que ele lê, né? Quando diz a mulher não pode ter autoridade de homem, quando na verdade a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido, né? Então são Bíblias tendenciosas, com títulos tendenciosos. Bora. A Bíblia é muito clara em expressar que profecia é uma coisa e ensino e liderança são coisas diferentes. O próprio Wayne Grudem resume assim: profetizar é exprimir algo que Deus trouxe à mente espontaneamente, ao passo que ensinar é explicar ou aplicar a Escritura. Pronto, ao passo de ensinar e explicar a Escritura. E aí? Está ensinando, está explicando. Tertuliano, um dos pais da igreja no século II, ele disse que era permitido às mulheres profetizar. Porém, não é permitido à mulher que fale na igreja, mas também não lhe é permitido ensinar e nem batizar. E vejamos então essa distinção entre profetizar e ensinar e liderar a igreja. Romanos 12, versos 6 e 7. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Uns receberam o dom de profetizar, outros de ensinar. Então, uns e outros são pronomes indefinidos, não define quem ou quantas pessoas, ou se homem ou mulher, não define gênero, né? Não define sexo, então não define quantidade. Então, tendo, porém, diferentes dons, né? Segundo a graça que foi dada. Então, tem homens que têm um dom de profetizar, outros homens têm um dom de ensinar, outros têm um dom de exortar. Então, cada um faz segundo a medida da sua fé, né? Tem mulher que tem um dom de profetizar, outras mulheres têm um dom de pregar no sentido não direto da profecia, mas de ensinar, né? E Paulo não vai dizer esses dons é só para os homens, não. Mostrando que há uma distinção aqui. Paulo fala em Efésios que Deus concedeu dons aos homens. E aí ele começa a descrever os ofícios. Homens não literal. Homens é humanidade. Deus deu dons à humanidade. Até porque a Bíblia vai dizer que Deus derramou sobre os seus filhos e vossas filhas, né, os dons. Apóstolos, mestres e profetas. Mostrando que uma coisa é um mestre, outra coisa é o profeta. É claro que aqui... É claro que uma coisa é um mestre, uma coisa é um profeta. Mas não significa que todos serão profetas. Ou todos serão mestres. Ou todos serão apóstolos, não. Tem uns que serão profetas, outros mestres e tal. Não significa que isso é só para o homem, não. Significa que dentro de um corpo existem vários membros. O membro não é composto de dedo. Imagina se Cristo é o cabeça e só tem um dedo aqui, que é o corpo. Não. Aqui tem vários membros. É isso que Paulo quer dizer. Ele está falando já de ofícios mesmo. Mas mesmo assim, ele faz distinção. Wayne Grudem explica assim: era o ensino e não a profecia que provia as normas doutrinais e éticas pelas quais a igreja... Nunca confie em alguém que usa outros argumentos que não seja apenas a Bíblia. Não. O Wayne Grudem, não sei quem, lá o feminismo, o ismo disse isso, a partir do feminismo, a partir do liberalismo, a partir do igualitarismo. Pessoas que começou a falar desse jeito, descarta. Você tem que começar a falar pela Bíblia. A Bíblia diz o quê? É a Bíblia quem tem que dizer. Igual quando ele fala que o liberalismo, o igualitarismo, o feminismo. Não, aí ele tem que lembrar que a Bíblia fala sobre Débora, a Bíblia fala sobre Uda, a Bíblia fala sobre Ana, sobre as 4 filhas de Filipe.
e assim vai. Igreja se norteava. Exemplo, a Bíblia fala que Ágabo profetizou que Paulo ele seria preso se ele fosse para Jerusalém. Há também uma profecia lá em Atos falando que haveria fome naquele período. Isso era uma profecia. Não servia para guiar o povo no sentido de passar um dogma, passar uma doutrina e que o povo deveria seguir para sempre. Não, o ensino está íntimo. Então, quem edifica a igreja? Não, ele está querendo falar uma coisa que a Bíblia não está falando, né? Quantos profetas direcionaram o povo a fazer aquilo que Deus queria? Que ele ensinava o povo a andar no caminho que deve andar. Então, ele pode fazer assim, ó, distorcer a Bíblia de o avesso, que a Bíblia vai continuar com a sua palavra fiel. Totalmente ligado à liderança. É o que Paulo faz aqui em Timóteo. É por isso que você tem na Bíblia as filhas de Filipe que profetizavam. A irmã de Arão juntamente com as mulheres que profetizaram. Você tem a juíza Débora. Você tem Uda profetizando. É por isso que você vê em Atos capítulo 2, verso 17, aquela profecia de Joel se cumprindo. Por que ele não diz que Uda profetizou para 4 ou 5 homens? Por que ele não diz que Uda foi consultada pelo Ilquias, sacerdote do rei, pelos ministros, pelo filho do escrivão, a mando do próprio rei, que era o pastor de Jerusalém e Judá na época? Por que ele não diz que ela foi quem pregou para aqueles homens, foi quem ensinou aqueles homens, através da palavra de Deus, o que eles deveriam fazer? O próprio Deus usando ela e mandando ela dizer, né? Por que ele não diz que Débora profetizou para um homem, deu ordens a um homem? Por que ele não diz isso? Ele pula isso. Ele teve ordens dadas diretamente de Deus através de uma mulher. E essa mulher disse: Deus mandou você fazer isso, 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 isso. Vá. Ou seja, ele ensinou o que ele deveria fazer. Sim, quem profetiza prega, quem profetiza ensina, quem profetiza edifica, quem profetiza exorta, quem profetiza consola. Pentecostes, e a profecia dizia que o Espírito Santo viria e então filhos e filhas profetizariam. É por isso que você tem muitos exemplos de mulheres profetizando na Bíblia, mas você não tem um exemplo sequer de uma mulher ordenada para o ministério pastoral em toda a Escritura. Então, a mulher ordenada para pastora ou para ser líder espiritual, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e versículo 11. Versículo 1 diz assim: se alguém almeja o episcopado ou almeja liderança, deseja uma nobre tarefa. Alguém é um pronome indefinido, não define gênero, não define sexo, não define se homem ou mulher. Alguém. Quem desejar, se estiver de acordo ali com as recomendações, né? Que é ser fiéis em todas as coisas. O versículo 11 vai dizer: as mulheres também sejam dignas, não caluniadoras, sóbrias e fiéis em todas as coisas. Fiéis em quê? Tudo que foi dito para o homem, elas também devem ser fiéis também. Não é mesmo? Cuidar bem do lar, porque Paulo vai corrigir. No versículo 5 de 1 Timóteo 3, Paulo vai dizer: se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, alguém é um pronome indefinido, está corrigindo tanto o homem quanto a mulher. Não define gênero, alguém não define gênero, não define sexo, né? Mas não está pedindo para a mulher ser esposa de um só homem, mas está pedindo para o homem ser marido de uma só mulher. As mulheres não tinham 2 maridos. As mulheres só poderiam casar quando fossem viúvas. Se elas casassem com seus maridos ainda vivos, elas seriam consideradas adúlteras. Tem vários versículos aí, é só procurar. Então, nem a carta de divórcio dava vantagem para essa mulher casar. Não, só depois de morto. Porque Paulo vai dizer, né, que enquanto o marido viver, ela é considerada adulta, né? Morrendo o marido, ela está livre para se casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Então vamos lá. Sacerdotal no Antigo Testamento, no presbitério, apóstolo, nenhuma sequer. Portanto, pastoral em toda a Escritura.
sacerdotal no Antigo Testamento. Sacerdotal. Os sacerdotes faziam o sacrifício, não era? Do povo para Deus. Ele está dizendo que não houve um homem. Mas esse sacerdote, quando ia consultar a Deus, consultava através de uma mulher, a profetisa Uda. Tá bom? Joia? Uda foi consultada pelo rei Josias, e o rei Josias mandou quem ir consultar a profetisa Uda? O sacerdote Ilquias. Foi uma mulher. No presbitério, apóstolo, nenhuma, sequer. Então, existiu sim. Isso daí vai demorar. Vamos deixar ele falar. Nenhuma sequer. Portanto, além de essas passagens aqui serem muito claras, não permito que a mulher exerça autoridade de homem na igreja. Não é autoridade de homem. É autoridade sobre o marido. Não existe autoridade de homem. A autoridade, ela está na palavra. A mulher samaritana, quando foi pregar fora da igreja, né? Vamos dizer que ela não estava dentro da igreja, mas ela foi pregar. A autoridade dela vinha de Deus. A mulher Ana pregou dentro do templo, lá em Lucas 2, versículo 38, 36, 37, 38. Vai dizer que ela pregou dentro do templo para todos. E ela teve autoridade de Deus. Não existe autoridade de homem. Existe autoridade de Deus sobre a igreja. Autoridade de Deus na palavra. Autoridade de Deus sobre aquele que está sendo usado para falar a palavra. Né? Esse negócio de autoridade de homem aí, essa Bíblia dele é tendenciosa. Quando você vê dizer, não permita, porém, que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido. Pode estar escrito sobre o homem, sobre os homens, pode estar escrito sobre autoridade de homem ou de homens, é marido ali, porque Paulo está falando de uma mulher submissa. Paulo está falando de um casal, não está falando em relação à igreja. Você até tem uma juíza lá, uma mulher liderando, exceção, mas você tem, liderando o povo. Não é que é? Ele diz que até tem uma juíza liderando o povo. Então, o que é liderar o povo? Débora liderou o povo. Ele está assumindo. Débora liderou todo aquele povo de Israel. Débora julgava a causa deles como juíza. Então, as causas judiciais, como líder, as causas cotidianas e como uma líder espiritual, que ela era uma profetisa, ela era a boca de Deus. Então, ela também julgava as causas espirituais daquele povo. Ou seja, Débora era uma líder completa e houve paz no tempo de Débora. Diferente do tempo de Sansão, né? E o que é ser um líder? O que é ser um juiz? Olha o que Deus vai dizer sobre os líderes e sobre os juízes. Olha. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 6. Olha aí o versículo 6. Olha aqui. Olha o que o próprio Deus vai dizer. Vou até grifar aqui para que vocês entendam. Olha. Por onde tenho andado, acompanhado todo o povo de Israel, alguma vez indaguei algum líder, olha aqui, líder deles que ordenei a pastorear, olha aí, ordenei pastorear, olha aqui, líder deles que ordenei pastorear. Então, foi Deus que ordenou esses líderes a pastorearem. Mas se você quer ver em outra versão, vamos ver em outra versão. É o versículo 6. Vamos ver na Bereia. Cadê? Olha aqui. Ah, não, na King James já foi, né? Líder. E na João Ferreira de Almeida, esse líder vai ser chamado de juízes. Olha aí. Ó, algum dos juízes de Israel a quem ordenei que a apacentasse. Então, Débora era uma pastora, Débora julgava, Débora liderava, Débora apacentava, né? Então, mas tem aqui também, ó, em
1 Samuel, cadê? 7:7, olha aqui. Vamos aqui. 1 Samuel 7:7. Olha o que Deus vai dizer. A mesma coisa, né? Durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel, porventura, disse a um só dos juízes, olha aqui, de Israel, que eu tinha instituído como pastores. E Débora era uma juíza. Débora liderou sobre um povo. Caso você queira ouvir, né? Olha aqui. Aqui vai dizer a mesma coisa, ó. Suas tribos, qualquer um das tribos que ele mandou apacentar, dizendo, né? Então, os juízes, os líderes, os reis, todos esses eram pastores. Sabe por quê? Porque eles apacentavam. E todo líder que liderava o povo de Deus, mesmo que ele não tivesse um contato direto com Deus, como foi o caso de Saul, né? Que era Samuel que consultava a Deus por ele, como o caso de o rei Josias, que era a profetisa Ulda, que consultava a Deus por ele, né? Então, existiram vários líderes, mas quem era a boca de Deus para eles eram os profetas. Mas na igreja, no templo, nenhum exemplo sequer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, vamos lá. Ele diz que não tem nenhuma mulher na igreja, no templo, né? Então, eu já falei, mas vou mostrar, né? Tem que falar e tem que mostrar. Lucas 2, versículo 36. Ó, a profetisa Ana. Estava presente a profetisa Ana. Presente aonde? No templo. Filha de Faruel, da tribo de Asa. Era uma senhora de idade avançada. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos, jamais deixava o templo. Olha aí. Ela jamais deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali naquele momento, ali aonde? No templo. Naquele exato momento. Naquele exato momento. Deu graças a Deus e proclamava. O que é proclamar? Falar, pregar, ensinar acerca do bebê Jesus para todos. Olha aqui, para todos. Tinha muita gente ali dentro do templo. Bora pro vídeo. Acabou? Então acabou. Então é isso daí. Até o próximo vídeo. Tava comendo amendoim enquanto falava com vocês. Então é isso daí. Se alguém disser pra você que a mulher não pode falar na igreja, é mentira. Tchau, obrigado. Paz do Senhor pra todos.